Boa tarde, professor. Meu nome é Natália Monteiro, aluna do terceiro B, número 34, e hoje eu e o meu grupo vamos falar sobre o candomblé, que é a religião africana mais praticada do mundo que cultua os orixás. Ela tem por base a alma e a natureza, sendo assim, os animais e plantas possuem espiritualidade. Seus rituais podem ser matriarcal, patriarcal ou mista. Eles buscam homenagear em seus rituais divindades de encarnações de formas naturais, bem como busca trabalhar questões terrenas. O candomblé recebe outras nomenclaturas em diferentes partes do Brasil. Em Recife, por exemplo, a religião é conhecida como Xangô e no Rio de Janeiro recebe o nome de Macumba. Agora a gente vai falar dos rituais e a fé candomblessista. Os rituais do candomblé duram no mínimo 2 horas e reúnem até centenas de pessoas. Celebrado pelo Babalorixá ou Ilorixá, pai e mãe de santo, os rituais candomblecistas iniciam com o despacho do Exu, em ritmo de dança, ao som de batidas de tambores, com oferendas de vegetais, minerais e sacrifício de alguns animais. Os filhos de santo invocam seus orixás para que incorporem em seus rituais. Para os candomblecistas, os orixás são deuses que possuem personalidade e preferências. Fé candomblessista. A crença do candomblé é baseada no monoteísmo, ou seja, apenas um deus, embora alguns deles defendam a ideia de culto a vários deuses. Cada nação do candomblé cultua apenas um deus. Existem 3 nações candomblecistas e cada uma cultua um deus. No Brasil, devido ao sincretismo, alguns participantes consideram o mesmo Deus da Igreja Católica. Os candomblecistas acreditam na vida após a morte e na predestinação. Aqui a gente tem algumas imagens e mapas. Algumas imagens mostram esse encontro deles. Outras mostram os orixás, Oxum, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Iemanjá, etc. Temos um mapa do Brasil de como está distribuída essa religião. E um gráfico que mostra as religiões com mais denúncias por discriminação. Então, de 300... É Giovana Vitória Rufino, eu sou do terceiro ano B, número 18, e hoje eu vou falar sobre a distribuição da religião pelo mundo e pelo Brasil. O candomblé é uma das religiões afro-brasileiras que são praticadas no Brasil, porém em outros países também, como Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Panamá, México, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. A história do candomblé foi dividida de acordo com a distribuição dos escravos pelo território brasileiro. Em 2000, foi realizado um censo demográfico pelo Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística, IBGE, que apontou que cerca de 0,3% se declararam seguidores das religiões tradicionais africanas. Em 2018, cerca de 3 milhões de pessoas praticavam ou seguiam a religião. Os seguidores dessa religião se espalham pela América e Europa, mas no Brasil, o número de praticantes é o maior. Meu número é 23, sou do terceiro B e vou falar sobre a importância histórica do candomblé. A história do candomblé é dividida de acordo com a distribuição dos escravos no território brasileiro. Portanto, não é uma religião africana, e sim afro-brasileira. Por isso, a história do candomblé se mistura com a do catolicismo. Eles eram proibidos de continuar com sua religião. Os escravos usavam as imagens do santo para escapar da censura imposta pela igreja. Isso explica o sincretismo encontrado no candomblé no Brasil, algo que não se verifica na África. O sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de elementos. Porém, atualmente muitas casas de candomblé não aceitam o sincretismo e buscam retornar às origens africanas. Na versão brasileira, consiste em uma mistura de orixás de várias regiões do continente africano. Isso se deve ao fato dos negros que desembarcaram para serem escravos, que eram de várias partes da África. E cada orixá representa uma força ou uma personificação da natureza e também um povo ou uma nação. O candomblé, como prática religiosa, ganhou contornos nítidos na Bahia em meados do século XIX e definiu-se durante o século
2020. Atualmente, existem milhões de praticantes em todo o Brasil, podendo chegar a mais de 1,5% da população nacional. A preservação da cultura. Para preservar essa herança da cultura africana, foi criada a Lei Federal 6.292, de 15 de dezembro de 1975. Tornou-se certos terreiros de candomblé patrimônio material ou imaterial passível de tombamento. Contemporâneos. É o preconceito contra religiões afro-brasileiras, manifestado geralmente na forma de atitudes discriminatórias perante pessoas, lugares ou tradições com base em percepções sociais negativas contra as religiões afro-brasileiras, principalmente o candomblé e a umbanda. Ainda há relatos de manifestações preconceituosas, violentas e constrangedoras, agressões físicas e até assassinatos. Em muitos casos, a falta de conhecimento impulsiona discursos que transmitem a ideia de que as religiões afro-brasileiras têm finalidades ou estão relacionadas a cultos de entidades satânicas e demoníacas. Os tais preconceitos refletem nas normas jurídicas e na atuação dos agentes do Estado. Em abril de 2014, o juiz federal Eugênio Rosa de Araújo chegou a afirmar em uma sentença que as manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem religiões, negando assim o pedido do Ministério Público Federal para que obrigasse o Google a retirar 15 vídeos ofensivos à Umbanda e ao Candomblé, postados no site e YouTube. Diversas críticas ao juiz aconteceu. Luzmarina Campos Costa, presidente do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro, citou: "Não podemos aceitar o ódio ou a sua expressão de maneira nenhuma. Nos colocamos solidários com MPF no Rio de Janeiro. Quando diz não aos vídeos que incitam o ódio contra as religiões afro-brasileiras, e permanecemos ao lado quando ele recorre da decisão descabida do juiz federal que baseia o seu julgamento em um argumento arcaico e obsoleto, desconsiderando a complexidade do universo religioso brasileiro." Após isso, o juiz se retratou. Quem foi o responsável pelos slides foi a Giovana Rufino. E esses slides branco era a parte do Feitosa do nosso grupo, que a gente deixou para ele colocar, porque ele se atrasou para fazer, para mandar a pesquisa para ela. E ela deixou esse em branco para ele colocar a parte dele. Ele não colocou, então por isso que ficou em branco.